Organização financeira, especificamente para empresas aí, esse é o tema desse vídeo. A gente sabe que a falta de organização financeira pode ser um motivo aí de cansaço, de desânimo, falta de clareza, aquela sensação de que você está empreendendo no escuro, fora o risco de quebra, né? A gente sabe que a empresa quebra ou porque não vende, ou porque quando vende, não se organiza. Então esse é o problema que a gente vai começar a resolver nesse vídeo. Então vamos lá, a gente separou esse vídeo aí em três partes, três etapas aí de organização financeira da sua empresa, e a primeira delas é: separe a pessoa física da pessoa jurídica, especificamente os pagamentos. Separe pagamentos e recebimentos da pessoa física e da pessoa jurídica. O que que significa? Que você precisa separar a conta bancária. Você precisa ter uma conta bancária para sua empresa e uma conta bancária para sua pessoa física. Da mesma forma, um cartão, se você tem um cartão de crédito pessoal e um cartão de crédito da sua pessoa física. Você até poderia, sim, fazer isso tudo numa conta só, mas como você e o alvo desse vídeo são empresários, médicos, psicólogos, psicopedagogas e funcionários liberais no geral, autônomos, geralmente você já tem a sua entrega principal, você já tem o serviço que você presta, ou talvez aquilo que você vende, você já precisa focar naquilo que é o seu negócio principal, e você não vai ter tanto tempo para poder fazer essa organização tudo em uma conta só. Então, para facilitar a sua vida, tenha duas contas diferentes. Faça pagamentos da empresa na conta da empresa, pagamentos da sua pessoa física na sua pessoa física. E aí, dentro disso ainda, a gente também fala sobre definir o Prolabore. Isso também está dentro dessa separação que precisa ser feita. Se você não sabe disso, o Prolabore é o salário do sócio, é o salário que o sócio, o dono da empresa, ele tem ali, se for mais de um, cada um ali vai ter o seu próprio salário. E para isso eu deixei um vídeo aqui na descrição, especificamente, bem simples aí, sobre como definir o Prolabore, com segurança e dentro da sua realidade. Então a primeira etapa, de forma básica, é essa: você separa as contas, faça uma conta bancária especificamente para sua empresa, e nessa conta você vai fazer os seus recebimentos, né? Então, aquilo que você recebe do serviço que você presta ou dos produtos que você vende, você vai passar a receber na conta bancária da sua empresa, e também os pagamentos que você faz referentes à sua empresa, tá? Você também vai fazer nessa mesma conta bancária. Mas não adianta só separar as contas, se o seu único guia for o saldo dessa conta, né? Existem muitos empresários que já fazem a separação, mas acabam se guiando pelo saldo da conta. Se tem dinheiro na conta, vamos fazer os pagamentos. Se não tem, vira aquele desespero total. E isso gera aquela sensação de como que só sobrou isso, ou para onde que foi o dinheiro. Às vezes tem uma despesa que precisa ser paga daqui um dia, daqui 2 dias, e o dinheiro que tem lá não é nem metade, aí gera aquela ansiedade, aquela insegurança em relação ao dinheiro e aquela sensação de desorganização. Então, apenas ter contas separadas não é a única coisa que resolve uma organização financeira. É por isso que nós vamos para o passo 2. O passo 2 da organização financeira de empresas é: tenha um fluxo de caixa. Talvez você pense, mas eu sou só uma empresa de serviço, para mim é muito mais simples, não tem tantas movimentações assim, mas ainda assim é importante que você tenha um fluxo de caixa simples. O fluxo de caixa e, na verdade, todo tipo de indicador financeiro que nós temos, todo tipo de organização financeira serve para nos dar uma informação, para saber aquilo que nós erramos no passado, como que nós estamos no presente e quais as melhores decisões que nós vamos tomar para o futuro. Então, o objetivo da organização financeira é justamente clareza. É justamente clareza, e é por isso que esse é o segundo ponto: tenha um fluxo de caixa. Fluxo de caixa, basicamente, é você registrar todas as entradas, tudo aquilo que entra na sua empresa. Pense em tudo aquilo que faz com que você tenha mais receita. Seus serviços, seus produtos, tudo que entra é registrado, e também tudo aquilo que sai deve ser registrado, todas as suas despesas, tudo aquilo que você paga, tudo aquilo que você precisa para manter a sua operação funcionando. Então a gente pode separar aí o fluxo de caixa em categorias como aluguel, água, luz, internet, materiais que eu uso para fazer o meu serviço, assinaturas que eu uso, serviços que eu preciso para poder prestar esse serviço ou para poder vender esses produtos.
Aí a gente também fala de funcionários, de prestadores de serviços, do Prolabore que é pago, tudo isso está registrado nas saídas, os impostos também estão registrados nessas saídas. E isso não precisa ser complexo, de forma alguma, não precisa ter uma complexidade muito grande nisso. O que precisa nisso, se der para você ao menos saber quanto você gasta com cada categoria, já é o suficiente. E você pode aperfeiçoar isso ao longo do tempo para o tipo de informação que você precisa, para o tipo de informação que você precisa ser exposto ali. Então, basicamente, o fluxo de caixa é isso. Você registra entradas, registra saídas ao longo do tempo. Por exemplo, hoje é o dia primeiro e a gente fez o pagamento do nosso aluguel, da nossa água, e da luz do nosso estabelecimento, e aí você vai colocar lá pagamento de água, valor tal, pagamento de luz, valor tal, pagamento do aluguel, valor tal. É basicamente isso. Você vai fazendo isso ao longo do tempo. Isso precisa ser feito todos os dias? Não necessariamente. Vai depender aí do seu fluxo, de como que funciona o seu dia a dia, se você tem muitos pagamentos e muitos recebimentos, ou se você tem poucos, certo? E aí existem inúmeras formas, a gente vai falar mais disso aqui nesse canal, por isso você já pode se inscrever aí e para que a gente entenda mais sobre esse tema. Mas basicamente é isso. Se você tiver registro de entradas, registro de saídas de forma simples, já vai te ajudar. Mas não adianta você ter um registro só do passado ou só do presente. Às vezes você já faz fluxo de caixa, mas você está administrando problemas que você mesmo já causou ou está causando. Então é por isso que nós vamos para a terceira parte desse vídeo. Inclusive, ainda dentro desse assunto, talvez você recebeu esse vídeo por e-mail, ou talvez num direct, em algum lugar assim. Na descrição desse vídeo a gente tem um formulário de diagnóstico, onde a gente vai entender um pouco melhor sobre a situação hoje financeira da sua empresa. Um diagnóstico bem rápido, onde você vai compreender um pouco melhor disso. E você pode até mesmo ser listado para um diagnóstico diretamente comigo, onde você vai conversar aí sobre as suas finanças e nós vamos entender um pouco melhor e te entregar mesmo um diagnóstico daquilo que precisa ser feito diretamente no seu caso. Tá aí na descrição, você clica no link, faz esse formulário de diagnóstico e pode ser que você seja listado para isso. E isso serve para todos, se você é empresário, se você é autônomo, se você também é um profissional liberal, isso serve para você, serve para todo mundo que não for CLT, pode fazer esse diagnóstico, aplicar isso e você vai receber já um feedback disso. Terceiro passo, tenha um registro de contas a pagar e a receber. Ter um registro de contas a pagar e a receber resolve 3 problemas. Você para de esquecer de pagar as contas, você para de se perder quando clientes atrasam pagamentos e você nem mesmo vê às vezes, e você consegue se antecipar enquanto vai sobrar de saldo à medida que esses pagamentos forem sendo feitos. E você consegue, a partir disso, negociar ou um adiamento ou um parcelamento, se necessário, das despesas que estão chegando. Então você precisa fazer esse registro de contas a pagar, basicamente. E a nossa sugestão é que você tenha um roteiro ali de pagamentos, com os dias datados ali, com o tipo de pagamento, se é aluguel, se é seja lá o que for, a despesa que você tem. E aí, com esse roteiro de pagamentos previsíveis, você pode começar a listar ali todos os custos fixos que você já possui. E à medida que eles forem aparecendo, você pode ir incluindo nesse documento. E a maioria dos sistemas já fazem isso para você de forma facilitada, apenas ali te dando uma função de conferir, de atualizar, mas você pode também fazer isso de forma manual. Na verdade, nós estamos deixando aqui também na descrição para você, presente aí da Brasil que Enriquece, estamos deixando aí na descrição para você um roteiro de pagamentos bem simples, já para que você tenha isso em mãos e você consiga se antecipar na vida financeira da sua empresa. E aí também tem o contas a receber, caso você já tenha datas pré-estabelecidas, caso você já tenha recebimentos, por exemplo, você é um prestador de serviço e você sabe, já estabeleceu com o cliente num contrato que todo dia 10 é o dia que ele tem que te fazer o pagamento, você coloca isso também no seu registro de contas a receber, e aí você tem esse roteiro de recebimentos também, você já sabe o caixa projetado em que você vai ter na data tal, porque você já tem aquele roteiro pré-programado. É claro que a vida não segue um roteiro, pode ser que um cliente atrase, e aí você também já tem essa peça de informação para saber, tal cliente ainda não pagou, então eu posso ir lá e fazer essa cobrança. Então tá anexado aqui para você
esse documento você já pode usar ele à vontade aí e fazer seu registro de contas a pagar e a receber, construir o seu roteiro. Mas talvez, ainda assim, mesmo com todas essas questões, todas essas resoluções que a gente trouxe, você pode ainda estar tendo uma questão na sua cabeça, algo pode estar pipocando aí, que é, será que eu estou tendo lucro? Esse é um outro problema que costuma surgir, é por isso que a gente deixou aqui um quarto passo extra aí para você, que é o seguinte: entender, como a própria pergunta já foi feita, entender realmente se a sua empresa está dando lucro. Às vezes você já faz tudo isso, mas você não tem esse conhecimento e isso pode te colocar em maus lençóis no futuro. Por quê? Porque saldo, primeiramente, não é lucro. Que sobra, às vezes, depois que eu já paguei todas as contas, também não. Às vezes você vai lá e você é um empresário, você já recebeu tudo que você tinha para receber, e você já pagou ali todas as despesas inerentes à empresa, e você pensa, beleza, isso aqui é meu lucro, esse é o lucro que eu costumo ter. Mas existe algo que precisa ficar muito claro para você. Então a gente tem aqui algo que é a equação básica aí do lucro. Você tem o faturamento, que é o somatório de todas as entradas da sua empresa, de todas as receitas que você teve. Depois disso você subtrai os custos, todos os custos que você tem, sejam eles fixos, sejam eles variáveis, você vai colocar tudo isso. Depois você subtrai os impostos, seja você MEI ou seja você Simples Nacional. Se você for Simples Nacional, esses impostos são relativos ao seu faturamento. E aí, depois disso, você não tem ainda o lucro. O lucro, ele vem depois de você subtrair o prolabore. Quanto você se pagou daquilo, quanto foi pago para os sócios, e aí sim você vai ter o que a gente chama de lucro. E a sabedoria do empresário está justamente em saber o que fazer com o lucro. Talvez você destine aquele lucro para uma reserva de caixa, talvez você expanda com segurança, você faça uma redistribuição entre os sócios ou usufrua do dinheiro se você é o único sócio dessa empresa. O ponto é que a sabedoria do empresário, na verdade, também está nisso, em saber como aplicar o lucro da melhor maneira. Então é isso, se você gostou, comenta aqui embaixo nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se você se interessa por esse assunto, se você quer saber mais de como organizar a sua vida financeira, seja você um empresário ou seja você pessoa física também, nós vamos ter aí várias novidades chegando nesse canal. Se inscreve, ativa o sininho e fica ligado.